Olá, boa tarde. Estamos no ar através do nosso Facebook do Sim Saúde, aqui numa live, talvez uma das mais importantes que nós fizemos até agora, com a presença aqui do Dr. Leonardo Chagas. E nós vamos, através dessa live, esclarecer muitas dúvidas. Claro que não vai dar para esclarecer todas as dúvidas, pois são tantas, não é verdade? Afinal de contas, desde o início do governo Hollenberg, a gente só tem apanhado, só tem perdido, né? E ontem nós já esperávamos já uma resposta, mas a resposta, ela veio e veio a tempo. Vou apresentar para vocês o Dr. Leonardo Chagas, que compõe o nosso departamento jurídico. Embora essa decisão do TCDF, ela foi conduzida pelo Dr. Herman Barbosa, e gostaria de passar a palavra agora para o doutor Leonardo. Vamos ficar assim bem à vontade para a gente poder interagir, tirar as dúvidas. Não serão todas as dúvidas, porque o nosso tempo naturalmente é curto, né? E aí a próxima semana nós já vamos poder estar aí com novas demandas e estar respondendo. E tem outras ações judiciais nossas que nós também estamos aguardando notícias, estamos aguardando aí ansiosamente resposta positiva para poder chegar aqui e dar essa notícia para todos os sindicalizados e todos os representados para o Sim Saúde. Eu quero avisar para você que tem alguma dúvida, essa decisão do TCDF, ela é para todos os servidores da Secretaria de Saúde. Todos os servidores da Secretaria de Saúde. Fui clara, né? Doutor Leonardo, todo mundo quer saber que decisão é essa. Aí eu queria que você lesse a decisão se achar necessário, ou você pode entrar direto enquanto chegam aí as nossas perguntas, entrar diretamente na discussão da decisão em si. Marli, primeiramente eu queria dar boa tarde a todos e a gente abre aqui o quadro com muita satisfação. A decisão é recebida com verdadeira serenidade, uma vez que, na nossa opinião, o comando que foi proferido pela Secretaria de Saúde, ele era manifestamente ilegal e, em virtude dessa ilegalidade patente, nos pontos em que a decisão foi suspensa pelo Tribunal de Contas, no nosso entendimento, era natural que ela viesse a ser suspensa. A decisão suspendeu parcialmente a portaria, ela não suspende integral, então todas as outras disposições normativas elas estão em plena atividade, né, estão em vigência. E agora a gente espera que a decisão seja cumprida, porque, infelizmente, ainda enquanto a vigência da antiga portaria que tratava da gratificação, o governo simplesmente fez uma suspensão arbitrária e injustificada. A portaria estava vigente, mas os pedidos de gratificação não eram simplesmente analisados, o que era verdadeiramente outra ilegalidade, né? Outra ilegalidade. E com a vinda da nova portaria, nada muda. Alguns dos procedimentos mudaram, as ilegalidades foram suspensas pelo Tribunal de Contas, mas o direito dos servidores de pleitearem e terem esse pedido analisado minimamente, ele persiste. Ele persiste. Significa, então, que aqueles que deram entrada, só para a gente entender, a portaria que estava vigente era a 194, correto? 194. Então, o governo, o que ele fez? Nós já estamos aí com bastante internautas conectados? Estamos? Beleza? A portaria 94, ela estava vigente. Então, a grande questão é que a acumulação de títulos, o que era perfeitamente legal. Tô certa? Exatamente. A perfeitamente lei legal. nunca fez essa restrição. Nunca fez essa restrição. O governo Hollenberg, não vou dizer aquele outro nome, mas vou dizer, espertamente, quis economizar dinheiro, segurou os processos, né? Acho que isso lá desde 2014. Segurou os processos da GETIT e já não concedeu mais. Então as pessoas deram entrada. A pessoa deu entrada. Então a 194 ela estava vigente. Com a chegada da portaria, juntamente com o bendito governo Hollenberg, a portaria 94, para ela entrar em vigor, ele fez o quê? Ele revogou a portaria anterior. Então ele não anulou, ele revogou. Exatamente. Qual é a diferença, doutor Leonardo, de revogar e anular? Quando ele revoga,
Ele simplesmente interrompeu os efeitos da portaria anterior para que os efeitos da nova tomassem o seu lugar. A anulação tem efeitos pretéritos. Então, veja, se houvesse a anulação por causa de algum vício declaradamente reconhecido pelo Distrito Federal... Alguma ilegalidade? Ou alguma ilegalidade em sua natureza, aqueles que eram agraciados com a antiga portaria poderiam ter os seus direitos discutidos. Sim. Quando a revogação e a nova regra vem, as regras anteriores estavam valendo para aqueles que eram ali beneficiados. E agora a regra é nova. Só isso. Trocando em miudinhos. Quem estava regido até dia 2 de março pela portaria anterior que permitia a acumulação de título, esses estão protegidos por essa portaria, porque ele revogou. Aí ele editou nova portaria, que foi a 94, depois ele editou a nova, que foi a 141. Exatamente. Foi em cima de que nós ganhamos aqui uma antecipação de tutela, chamamos assim. Então, quem estava, pessoal, só para entender, quem fez o pedido ou está recebendo a GTIT da forma da antiga portaria, está tudo bem, porque ele não anulou, ou seja, não havia ilegalidade nenhuma. Não. Então a gente entende, e o tribunal parece que assim também entendeu, que houve um certo abuso em suspender, recalcular, dizer que quem tem 5 anos, a partir de 5 anos está tudo bem, de 5 anos para cá não, vai ter que recalcular. Foi um abuso e a gente vai ter que julgar esse mérito. Lá na frente o tribunal vai julgar e nós estaremos presentes para fazer essa sustentação. Até correto? porque, Marli, veja bem, a portaria, tanto a atual quanto a anteriores, elas são atos regulamentares de uma lei. Então nenhuma das duas... E essa é a tese principal e é o cerne de todo o debate que está aqui agora ao crivo do Tribunal de Contas. O Poder Executivo jamais poderia suprimir um direito garantido em lei na forma disfarçada de uma regulamentação. A regulamentação cria procedimentos, cria o formulário, cria a regra, mas ela jamais suprime ou cria direitos. Então, veja bem, a Lei 3320 garantiu a gratificação de titulação. O que o governo veio e fez? Regulamentou. Como isso vai acontecer, quais são os procedimentos que o servidor tem que obedecer e que regras ele tem que ali cumprir para ter acesso a esse valor e essa remuneração justíssima. A portaria não é maior do que a lei. A portaria jamais vai ser maior do que a lei. A forma que ele vai cumprir a lei. E aí, na nova portaria, que não anulou, mas apenas revogou a anterior, algumas das regras, como bem observado pelo Tribunal de Contas, extrapolavam o poder regulamentar. Por quê? Porque faziam com que servidores que já tinham aquele direito garantido pela própria administração, no seu pleno exercício, ter que rever e se recadastrar. Era uma redundância. Então, a decisão ela não suspendeu apenas a possibilidade da acumulação, mas ela também suspende o recadastramento absolutamente justificado. Porque se a regra principal, que é garantida na lei, não mudou, não faria nenhum sentido que o servidor tivesse que reapresentar os mesmos títulos. Isso só teria algum sentido se não fosse mais possível acumular. Por quê? Porque o servidor teria que escolher qual título lhe daria aquela remuneração, aquela gratificação, aquele percentual. No entanto, o tribunal entendeu que isso também era abusivo. Então, não tem nem que recadastrar e tampouco limitar a acumulação daqueles títulos. Entendo. Tem uma pergunta que eu preciso fazer. O Tribunal de Contas do DF, ele votou essa questão por unanimidade. Você que é advogado, me explica. O que significa votar por unanimidade uma questão dessa? Veja só, Marli, assim como nos tribunais de justiça, o Tribunal de Contas é uma corte colegiada, composto por vários dos seus conselheiros, que são brasileiros experientes naquela área de contas e, principalmente, são os mesmos conselheiros que, logo à frente, irão analisar as contas do governo. Uma decisão por unanimidade significa dizer que, em todo o seu conteúdo, desde do cabimento da medida que foi proposta, a análise do seu mérito e o dispositivo resultante daquilo, não houve nenhuma dissidência entre os conselheiros. Eles tinham exatamente o mesmo entendimento sobre aquela questão que foi posta. Então, aquele órgão colegiado não teve nenhuma dissonância quanto à irregularidade e à ilegalidade daqueles dispositivos que foram suspensos.
E ele vem e coloca isso expressamente na sua decisão. A decisão é muito maior do que só o dispositivo, mas o dispositivo traz aquilo tudo que interessa. Foi recebida a medida, foi concedida procedência para suspender os artigos que entendiam abusivos, ou seja, a impossibilidade de acumulação e esse retrocesso de que fosse feito um novo cadastramento. E isso foi por unanimidade. Então, unanimidade significa que não houve dissonância, nem mesmo nas mínimas questões, entre nenhum dos julgadores. Não foi um julgador, foi um colegiado. Um colegiado. Tá certo. Então, nós poderíamos passar diretamente às perguntas dos nossos internautas? Vamos lá? Ah, tá. Vamos lá. Chegaram, né? Então, Leonardo, vamos lá? Tem uma pergunta aqui. Dei entrada em minha Getite em janeiro de 2017. Também serei beneficiada com essa decisão do TCDF? Com toda certeza. O pedido que foi feito em 2017, infelizmente, lá no início, imagino que a sindicalizada ou a integrante da base, servidora, fez esse pedido antes da nova portaria. E, infelizmente, nessa época, havia uma suspensão irregular. O governo não analisava os requerimentos, apesar de ter lei e portaria regulamentadora em plena vigência. Quem é beneficiada? Sim, ela é beneficiada com toda certeza. Agora tem uma questão, doutor Leonardo. Desde 2014, se não me engano, a Secretaria de Saúde responsavelmente parou de analisar esses processos e também de conceder essas gratificações aos servidores, trazendo aí um prejuízo, que naturalmente vai ser um desdobramento desse nosso trabalho em relação à gratificação de titulação, né? Como você já respondeu, as pessoas que deram entrada nessa data, ou seja, anterior, as datas anteriores, pelo que eu entendi, a 2 de março, elas estão nos moldes da portaria anterior, correto? Que vai ser uma outra briga na justiça. Veja só, aqueles que já tinham o direito concedido antes da nova portaria... Já estavam recebendo. A suspensão do Tribunal de Contas garante que não haja o recadastramento. E já que não houve uma alteração substancial no conteúdo da lei, que é quem subsidia toda essa garantia, essas pessoas continuam da forma que estão, recebem normalmente. Aqueles que fizeram o pedido depois estão sujeitos aos novos parâmetros da regulamentação, considerando a suspensão desses artigos pontualmente. Então, para os novos, o recadastramento ele é irrelevante, porque ele já tem que se cadastrar originariamente. No entanto, não estão sujeitos a essa limitação da acumulação. Entendi. Tá claro. Vamos lá. Com a medida cautelar, mesmo assim, os servidores devem se recadastrar? Veja só, está suspenso o recadastramento. Não tem mais nenhum cabimento que se exija o recadastramento para aqueles que já têm o direito concedido pelo governo do Distrito Federal. Ah, tá. Nós vamos pedir aqui para os nossos internautas compartilharem, tá? Para que mais pessoas entrem e possam aí estar tirando as suas dúvidas, tá? Vamos lá, só repetindo. Com a medida cautelar, mesmo assim os servidores devem se recadastrar? Só para o pessoal entender bem direitinho. Não existe nenhum subsídio jurídico para que a Secretaria de Saúde exija o recadastramento, porque a decisão do Tribunal de Contas suspendeu essa exigência, que não está nem na Lei 3320 e muito menos na antiga portaria de quem já teve esse benefício concedido. Tá. Ele não está impedido, mas ele também não tem essa... Por enquanto, ele não tem essa obrigação, né? Vamos lá. Essa decisão, ela é definitiva, doutor Leonardo? Essa decisão? Não. Infelizmente, a gente não pode tratar essa decisão como definitiva porque trata-se aqui de uma antecipação da tutela final. Então, o que foi pedido? Em virtude do caráter urgente e do prejuízo que a aplicação imediata dessa portaria poderia ocasionar no valor de alimentos dos servidores, foi deferida uma tutela de urgência. Essa tutela de urgência, ela não é definitiva, ela será rediscutida pelo tribunal ao final do processo. Certo. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Essa decisão vale somente para os filiados do Centro de Saúde?
Não, é uma mas pergunta que todo mundo está fazendo. veja só. Quando foi proposta a medida perante o Tribunal de Contas, essa medida ela ataca o normativo. Então, a partir do momento que o normativo está suspenso, não pode se falar na sua aplicação para ninguém. Principalmente porque o Tribunal de Contas, ele não tem uma decisão ali individual, ela não tem um caráter individual, ela tem um caráter absolutamente coletivo. Tá certo. Então fica claro para você que essa medida ela é do tamanho do Sindsaúde. O Sindsaúde representa todos os servidores da Secretaria de Saúde. Ele é o sindicato dos empregados em estabelecimentos de serviços de saúde de Brasília. Então, essa medida ela é para todos. É importante você saber, tomar conhecimento, entender e também lutar para que nesse momento nós todos somos todos um só. Porque as medidas do governo ela prejudicam todos os servidores. Não adianta você imaginar que prejudica A ou B. Amanhã você é o C, você é o D. E aí pode prejudicar todo mundo. O governo sempre faz isso. Ele prejudica uns para deixar a categoria dividida, né? Por isso que nesse momento é importante que todos nós estejamos juntos nessa luta. E essa medida ela veio para todos os servidores da Secretaria de Saúde. Vamos lá. Por que entrar com ação no TCDF, que é um tribunal administrativo, e não na Justiça Comum? Essa é uma pergunta muito comum que tem chegado bastante no nosso portal. Veja só, Marli, o Tribunal de Contas, e eu até tinha passado por esse assunto anteriormente, é o mesmo tribunal que vai verificar as contas do governo ao final do mandato e anualmente. E essa corte, a eles vai caber a análise dos atos administrativos que, eventualmente, causem lesão aos cofres públicos. Porque, veja bem, toda vez que se impede o acesso do servidor a um direito seu, e principalmente nesse caso a um direito pecuniário, isso vai criar um passivo. E essa conduta do administrador ela tem que ser analisada pelo Tribunal de Contas. Então, nada mais natural que o mesmo tribunal que vai analisar essas contas, ao final, faça essa análise imediatamente, até para evitar que esse prejuízo se acumule ao longo dos anos. Porque uma conduta irresponsável e, olhando de forma mais ampla, que pode causar uma lesão gigantesca aos cofres públicos, ela tem que ser coibida imediatamente. Tá. Então eu entendo que o Tribunal de Contas, ele é um órgão julgador das contas dos gestores, não é isso? E ele tem competência para suspender até os atos administrativos. Com certeza. Correto? Vamos lá. Tá chegando mais pergunta aí, pessoal? Tem um ao vivo aqui, Maria. Vamos lá. O nosso amigo José Milton, ele é técnico de enfermagem do SAMU, ele pergunta o seguinte: qual o risco que corremos, né? Só um minutinho, o pessoal que está compartilhando muito, mandando as mensagens, qual o risco que corremos se não nos recadastrarmos de acordo com a portaria? Está querendo saber se corre algum risco, doutor Leonardo? Veja bem, a portaria inicialmente tinha estipulado esse recadastramento, mas esse recadastramento está suspenso. O servidor não corre absolutamente nenhum risco em não se recadastrar, até porque a medida não é mais exigível por parte da Secretaria de Saúde. Certo. Vamos lá. E os aposentados? Eles também foram beneficiados com essa decisão? Com certeza, Marli. Veja só, todos aqueles que são beneficiários da gratificação de titulação e que eventualmente seriam alvo dessa proibição da acumulação, ou seja, num eventual recadastramento, eles teriam tolhido o seu direito, hoje não são mais alvo dessa portaria. Quem teve o seu direito garantido e hoje já acumula com base nos termos da lei, será beneficiado tal qual determinado pela lei. Tá. Tem uma outra pergunta que chegou aqui, Marli. O pessoal está perguntando se ao final do processo cabe a aplicação de VPNI, doutor Leonardo. Veja, a VPNI é uma parcela inominada dos vencimentos que visa, tradicionalmente, garantir a não redução dos vencimentos. O que ela significa? Se por uma alteração, seja nas suas gratificações, seja na concepção do vencimento ou no cálculo de alguma das parcelas do vencimento do servidor, houver o prejuízo, ou seja, a diminuição dos seus vencimentos, essa diminuição será proporcionalmente representada pela VPNI.
Para a aplicação de VPN nesse caso, a gente vai ter que analisar individualmente. Isso não pode ser analisado de forma coletiva, né? Certo. Se em algum dos casos gerar algum prejuízo, o que não me parece nem sequer possível nesse primeiro momento, a gente analisa. E o GDF é obrigado a implementar essa parcela. Tá, deixa eu entender então. Então, nós estamos falando de redutibilidade de remuneração. Sim. Ainda que, na pior das hipóteses, a pessoa não pode receber GTIT. Mas ela já está recebendo aí há 10 anos. Na pior das hipóteses, o governo não pode reduzir a remuneração. Nesse caso aí, entra a VPNI. Exatamente. Correto? Se da aplicação da legislação ou da alteração dos parâmetros que compõem a remuneração do servidor público resulta em prejuízo, e veja, não estou aqui a confrontar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que diz que não há segurança jurídica ou estabilidade do regimento dos servidores. Não é isso que está se dizendo. Mas aquele servidor que já percebe essa gratificação a longo período, isso já se incorporou ao seu vencimento, porque a gratificação de titulação ela não é transitória. Ela não depende do exercício de uma função, cargo ou algum auxílio para o governo. Não. Ela era uma gratificação estável no tempo. Então, aquele que já fez jus, ela não pode ser alterada. Escutou, secretário de Saúde? Você está aí, né, escutando aí? Então, presta bem atenção para você aprender, entendeu? Porque não é só ser secretário, não. Tem que cuidar exatamente do que tem de mais precioso a Secretaria de Saúde. Os seres humanos que fazem a Secretaria de Saúde funcionar e aqueles que atendem os pacientes. Direito do trabalhador é alguma coisa que você tem que aprender a respeitar, nem que seja via judicial. Mas vamos lá. Mais perguntas aí? Tem mais uma pergunta aqui. Chegando lá de São Sebastião, nosso amigo que é condutor, ele pergunta o seguinte: caso haja alguma suspensão da GTIT para quem não fizer o recadastramento, o que poderá ser feito para retornar o pagamento dessa gratificação? O nome do... Marcelo. Seu Marcelo, todos os atos da administração, independentemente da autoridade ou do nível hierárquico dessa pessoa que integra a administração pública, são passíveis de reparo pela via do mandado de segurança. E por quê? Porque a partir do momento que o Tribunal de Contas, legítimo para analisar o caso que foi posto em análise, suspendeu a exigência do recadastramento, não há que se falar mais em recadastramento. Então, nem o recadastramento em si e muito menos o efeito danoso no contra-cheque dos servidores. Aqueles que já têm o direito garantido e que já foram contemplados pela gratificação de titulação, seguem no recebimento normal. Isso. Eu quero lembrar a você o seguinte, amanhã nós vamos publicar no nosso portal, também no nosso Facebook, as 10 maiores dúvidas que os servidores têm acerca dessa decisão aqui do TCDF, tá? E aí você pode estar acessando lá o nosso portal e estar vendo se a sua pergunta está entre as 10 e se não tiver, você pode estar mandando que o advogado vai estar respondendo para você, tá bom? Ou no portal ou através do nosso WhatsApp. Mais uma pergunta? Chegou uma pergunta aqui para a gente, Marli e doutor Leonardo, de um servidor da enfermagem. Ele pergunta o seguinte: a graduação e pós-graduação tem que ser na mesma área para o auxiliar, para o técnico em saúde e para o auxiliar em saúde? Como eu já tinha dito antes, e isso serve para qualquer tipo de gratificação ou benefício do servidor público, o que a lei não impediu e não colocou limites, a portaria regulamentadora jamais poderia fazer. Então, se a lei não põe essa limitação, a forma como essas gratificações serão concedidas permanece do jeito que a lei 3320 delimitou. Isso permanece. E no caso da pergunta do servidor, sim, é autorizado que essa gratificação seja deferida, mesmo que fora da sua área de atuação. Tá certo. Olha só. É importante nós dizermos que daqui para a semana que vem, nós vamos ter desdobramento dessa decisão do TCDF. E nós estaremos o tempo todo
disponível para estar respondendo todas as dúvidas. E se o seu chefe começar a pegar no seu pé, dizendo que você tem que fazer isso, aquilo, vai retirar gratificação, isso é assédio moral. Liga para o Cine Saúde que a gente vai destacar imediatamente aí o nosso pelotão junto com o advogado e vamos autuar esse seu chefe. Não é isso, Leonardo? Com certeza, Marli. Tem mais um ponto que eu acho importante a gente destacar, que infelizmente não veio nas perguntas que foram lançadas, que é a questão dos valores retroativos, Marli. Ah, sim. Porque com aquela suspensão informal que tinha sido feita pelo governo, muitas dessas pessoas estão com seus pedidos pendentes de análise e até hoje, aqueles valores a que faziam jus mês a mês não foram pagos. E aí deve ter surgido a pergunta, e agora, com essa alteração, o que será que vai acontecer? Quem pediu antes? Trocando em miudinhos, desde 2014 que eles não apreciam a gratificação, não recebem os títulos das pessoas, dos servidores, e isso naturalmente acumulou-se, né? Você está falando disso. Exatamente. Né? E aí, digamos que amanhã ele resolve, ele amanheça de bom humor, o nosso secretário de saúde, amanheça bem, ele, o governador, tem um sonho e diga, não, nós vamos, a partir de agora, cumprir a lei, porque o que está acontecendo, eles não estão cumprindo a lei, correto? A 3320. A lei, a 3320, em pleno vigor. Sim. Inclusive a portaria que eles revogaram. Se revogaram porque ela existia. Sim. E ela existia na forma que ela estava escrita. Eles não anularam, porque, entendo, assim, para quem chegou agora, está pegando agora a nossa discussão, nós estamos discutindo aqui sobre aquela portaria. Se ele não anulou, não havia nela nenhum tipo de erro. Né? Só para repetir. Exatamente. Não havia nela nenhum tipo de erro. Ele não anulou, ele revogou e trouxe uma nova portaria. Porque portaria é um ato administrativo normal. E que pode ser revogada. E que pode ser revogada, né? Sim. Pode ser revogada a qualquer momento. Agora, ele não anulou, ele revogou. Portanto, aquela portaria estava valendo. Então, aqueles que deram entrada antes de revogar essa portaria, caem nos moldes da portaria 194, correto? E aí tem o retroativo para receber, o que é um desdobramento que nós vamos estar fazendo aí para todos os servidores que derem entrada, que reclamarem esse direito. Só lembrando a você que a lei nos socorre aos que dormem. E pelo que eu sei, o pessoal da saúde não tem sono, não é verdade? Com certeza. Mais perguntinhas aí para nós? Marli, tem uma questão que essa aqui é direcionada para você. Chegou aqui pelo nosso WhatsApp, está perguntando que, assim, como o governo é muito lento em cumprir o que a justiça ordena em favor do servidor, caso ele também demore a redigir uma portaria, uma circular, normatizando essa decisão, se o Cine Saúde vai fazer como de costume, vai botar o pé na porta e vai exigir que o governo se posicione logo em relação a isso aqui. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O nosso tratamento com o governo tem sido realmente de enfrentamento o tempo todo. O que nós precisamos agora é unificar todas as categorias. Gente, a GETIT é nossa, é uma conquista nossa. Enquanto esses engravatados estavam lá de boa, no ar-condicionado, tranquilo, pensando em assumir o governo do Distrito Federal, nós estávamos trabalhando e lutando para conquistar a GETIT. A GETIT é nossa, não pertence a eles. Então a mãozinha cheia de dedos, secretário, tira da nossa GETIT, viu? Porque agora a nossa briga, ela ficou feia e vai ficar pior. Mas vou anunciar para você uma coisa, nós vamos ganhar, com certeza. E se não cumprir, mandato de quê? Se não cumprir para a imediata implementação da gratificação, é um mandado de segurança. E com relação aos retroativos, será uma ação comum pelo rito ordinário. Trocando isso, em miudinho, uma ação comum pelo rito ordinário. É uma ação de cobrança. Sabe por que eu falo isso, doutor Leonardo? Porque nós somos acostumados a trabalhar com medicação, com os termos que nós entendemos, né? Com certeza. Não que nós não entendemos de direito, entendemos, né? Mas nós precisamos disso tudo muito bem explicadinho para que não fique nenhuma dúvida. É claro. E a dúvida que ficar, você entra no nosso portal e imediatamente você vai ser esclarecido. É assim, Marli. Com relação ao retroativo, o servidor vai fazer uma ação de cobrança. Simples como quem cobra o valor de um cheque. Certo. Só que em desfavor do Distrito Federal, com relação ao período definido, desde o dia que pediu e não teve o seu pleito atendido, até o dia da efetiva implementação. Guarda o protocolo que você pediu, viu? Porque para o governo sumir com essas coisas aí não custa nada.
Isso é muito importante. Guarda o protocolo, que você tem que ter como provar que você deu entrada. Foi exatamente sobre isso que um especialista perguntou aqui agora. Ele perguntou se o direito é a partir da data em que o servidor, quando é que ele começa a receber o direito realmente? É a partir do protocolo, que ele vai lá, entrega, eles recebem isso certinho, é a partir daquela data que está contando para ele receber essa gratificação? Eu vou até mais longe na explicação. O direito surge a partir da publicação da lei. Mas veja que, com relação à titulação, ao GDF é impossível saber das titulações do servidor antes que ele mesmo peça. Então, apesar do direito surgir com a lei, a data do protocolo é o dia oficial que o GDF tem conhecimento daquela titulação e pode efetuar o pagamento. Se o GDF demora em analisar isso não pode ser feito em desfavor do servidor. Então, o servidor não pode ser prejudicado pela morosidade da administração. É a partir do dia do protocolo. Só um minutinho, eu quero aqui agradecer a audiência que nós estamos tendo aqui através do nosso Facebook. Quero falar para vocês que nós vamos fazer disso uma rotina. Nós vamos aqui estar fazendo live, estar em contato direto com o servidor para trazer assuntos polêmicos, né? Porque o governo ele faz isso na surdina. Ele não explica, ele vai lá e mente, né? Igual agora o secretário de saúde está mentindo. O pessoal aí que está sendo chamado para fazer aquela adesão para atenção primária, equipe estratégia da família, está dizendo que quem fizer a adesão vai receber a G7. Mentira, viu? Ele vai, e eu vou provar, logo que ele está mentindo. Vai para a estratégia de saúde da família, faz lá a adesão para fazer parte da equipe, logo depois só vai receber G7, segundo o entendimento dele, quem ficar na equipe. Aqueles que não ficarem, não vão receber. Então, pessoal, fique esperto com esse governo, porque ele não está aí para brincadeira não, tá? Vamos voltar lá. Obrigado pela audiência. Liga para o seu colega, manda o WhatsApp, acessa aí o nosso Facebook e vamos conversar, pessoal, porque o governo, além de não pagar o que deve, ainda tenta, de maneira, eu digo, esperta, tentar tirar aquilo que é nosso, aquilo que foi conquistado. Essa gentite, ela não caiu do céu. Foram duras as lutas que nós enfrentamos. Não foi fácil. E aí agora o governo vem com essa historinha para economizar, para colocar lá no institutozinho, né? Que vocês querem. Tá, aguarda que vai ter luta, tá? Entre 8 e 80 tem 72 números. Vai ter briga, sim de saúde, pé na porta. Diga lá, qual é o próximo? Olha só, antes da próxima pergunta aqui, eu gostaria de citar o nome de alguns servidores que estão se manifestando, parabenizando, viu, Marli? Tem aqui a Mayara Gondinho, que está dando os parabéns, Luciana de Souza, o André Costa Miranda, a Roseli, parabenizando essa iniciativa do Sim de Saúde, dizendo que confia no trabalho do Sim de Saúde. Muito obrigado pela participação de vocês. E uma coisa que chegou aqui agora no WhatsApp que chamou a atenção também é pedindo para que você, Marli, dê mais uma cobrada, uma sacudida na nossa categoria em relação à votação do projeto que transforma o Hospital de Base em Instituto. Porque ontem nós estivemos na audiência pública, o secretário foi lá tentar vender aquele peixe dele, né? E o pessoal pediu aqui para que você também dê mais uma faladinha aí e dê uma cutucada na categoria para estar de olho aberto. Beleza. Pessoal, é o seguinte, vender o peixe não. Peixe podre, né? Porque esse instituto, que vergonha, secretário. Você nem usa o hospital de base, tá querendo vender por quê? Nem é seu. O hospital de base é do povo. Esse instituto, ele tá aqui, ó. Ninguém vai permitir isso, não. Nós vamos judicializar essa situação. Nós vamos para a Câmara Distrital cobrar de cada deputado. E olha que alguns deputados já têm se posicionado contra a criação desse instituto. O que nós queremos realmente é que se respeite os direitos do paciente. O hospital de base precisa de quê, pessoal? O hospital precisa de medicamento, precisa de condições de trabalho, precisa de todos os seus equipamentos funcionando, precisa de uma gestão que não persiga os servidores. O hospital de base precisa de respeito. Mas tem uma coisa na secretaria que nós não estamos precisando. Do secretário de saúde do governador. Isso aí está dispensado. Passou da hora, ó, de dar bye-bye pra gente. Ninguém suporta mais essa gestão. E essa história de instituto, hospital de base, se tiver um funcionário, um servidor que está defendendo essa ideia, não tem conhecimento do que é o hospital de base.
E outra coisa, o secretário anda vendendo por aí historinha de que o servidor pode pedir aposentadoria, olha só, incentivando a aposentadoria do servidor para trabalhar no Instituto. Você já viu que regras que ele quer, esse Instituto? Mas enfim, nós vamos fazer outra live para a gente falar desse Instituto aí, desse fantasma, desse golpe que o governo está tentando dar no servidor do Distrito Federal e principalmente no paciente. Ontem ficou muito claro, a Rosilene, uma senhora, aliás, Lucilene, da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União, ela foi muito clara, foi claríssima no que ela falou na audiência pública. Quem não foi, perdeu, mas logo, logo estará disponível toda a intervenção que ela fez em relação ao Instituto, que muito nos preocupa. E outra coisa, se você aí, ó, é do HMIB, do Agarran, Taguatinga, Planaltina, Brasilândia, Gama, Paranoá e não está preocupado, fica com sua barba de molho, porque esse Instituto, ele é um projeto maligno do governo do Distrito Federal. É um projeto realmente encapetado, porque ele quer fazer Instituto no hospital de base e depois em todos os hospitais da rede. Vai aí uma notícia pro governador. Vai conseguir não, neném, tá? Você tá enganadinho. Aqui, ó, tem servidor, tem gente comprometida com a saúde, gente que usa o SUS. O que nós precisamos é de respeito. Aquilo que você tanto fala por aí e não faz, tá? É isso que nós precisamos. Voltamos aqui para a nossa grande conquista, não é verdade? Outra coisa, doutor Leonardo, o GDF pode recorrer dessa decisão? Sim, ao GDF vai ser dado toda a oportunidade, tanto de falar nos autos, quanto de recorrer contra a decisão que foi preferida pelo tribunal. Mas veja, Marli, o fundamento dessa decisão e o fato que ensejou a nulidade dos dispositivos que foram atacados, porque não foi, repito, não foi a portaria integralmente que foi rescindida, foram apenas alguns artigos. É muito forte. A portaria regulamentadora não pode extrapolar os limites da lei. Não pode, né? O que o GDF é craque, né? Ele extrapola os limites da lei. Quando ele enxerga. Aí quando ele faz de conta que não enxerga, aí ele passa por cima mesmo, rasga a Constituição, pisa na lei orgânica, abusa do servidor, abusa do povo de Brasília. Oh, meu Deus, que chega logo 2018. Tempo. Tá acabando o nosso tempo? Não é possível. A gente tem que ter mais dinheiro para comprar mais tempo. Bom, tá acabando o nosso tempo. Vamos marcar um novo bate-papo aqui, doutor Leonardo, para a gente falar sobre os desdobramentos, porque seguramente o GDF vai recorrer, mas nós vamos estar atentos a tudo isso. E quero dizer para vocês que o Sindsaúde está realmente nessa briga. Tenho certeza que todos os sindicatos da saúde não é diferente. Quero ainda aqui, não tenho procuração de ninguém, mas esclarecer a todos os internautas que aquela historinha lá no Conselho de Saúde, que diz que todos os servidores, os trabalhadores concordaram com o Instituto, mentira. Mentira daquela reportagenzinha sem vergonha que o secretário de Saúde fez, tá? Trabalhador é trabalhador e não se mistura, é água e óleo e pronto. Para vocês, uma boa tarde, até a nossa próxima live. Fique com Deus, um bom fim de semana. E para o governador, esquenta sua cabeça aí, porque nós estamos aqui para te dar trabalho.